Saudações, eu sou o professor Rafael Sales Ferreira Silva, presidente do Diretório Regional da Associação Brasileira de Química no Estado do Rio de Janeiro, ABQRJ, e como uma das várias ações de comemoração do Dia do Químico, dia 18 de junho, a ABQRJ promove o seu primeiro webinário a ser disponibilizado no canal da ABQRJ do YouTube. Nós temos o prazer de receber aqui o professor Daniel Vieira, farmacêutico bioquímico, doutor em Química de Produtos Naturais pela UFRJ, professor de Química Orgânica do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com expertise em síntese orgânica e química computacional e que desenvolve um trabalho de divulgação científica chamado Química Orgânica On Demand, através do seu canal do YouTube, #AmoOrgânica. E também recebemos com muito prazer o professor Murilo Cabral, que é químico licenciado, doutor em ciências na área de físico-química pelo Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor efetivo de físico-química do IFRJ e que desenvolve pesquisas na área de eletroquímica fundamental e biosensores. E que também faz um trabalho de divulgação científica através do Facebook e do YouTube em seu canal chamado Termodinâmica Sem Fronteiras. Com muito prazer recebemos os professores. Muito obrigado, professor Rafael Sales e a ABQ Rio de Janeiro, pela lembrança do meu nome, pelo convite, pela essa oportunidade. Acho que vai ser um webinário muito legal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Daniel. Obrigado pela oportunidade, Rafael. Obrigado à ABQ de fazer esse convite para a gente trocar uma ideia aqui, conversar um pouco sobre química em comemoração a esse dia do químico que deve ser comemorado por todos nós. E o seminário que eles vão apresentar, ou melhor, o webinário que eles vão apresentar, tem o título E Nós com a química do dia a dia ou a química prática na vida. Espero que vocês aproveitem esse webinário que vai tratar a química cotidiana, a química invisível, que muitas vezes não nos damos conta, mas ela está presente em tudo. Recebamos com muita satisfação os professores para o webinário. Então, começando a falar de química, né? Química e eu com isso. A química está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba ou não entenda como ela funciona. No caso, diferentes plásticos que a gente manipula, como potes, colheres, espátulas de cozinha, plásticos para embalar coisas, sacolas de mercado, fone de ouvido, capa e película de celular. Cada plástico tem características e funções diferentes. Alguns mais duros, outros mais moles, uns resistentes ao frio, outros ao calor, ao impacto, ao corte. Cores, aromas e sabores também são pura química, tanto os agradáveis como os desagradáveis. A química está presente também em outros materiais, como os metais que usamos para em chaves, né? Para abrir porta, nas próprias fechaduras que abrem as portas, ou de maneira pura, os metais, ou com misturas, que são chamadas ligas metálicas. Ferramentas, carros, motos, bicicletas, aparelho de dente, panelas, tudo isso tem muita química envolvida. As tintas e corantes que nós usamos em roupas, nas paredes, nas canetas que escrevemos e nos alimentos que consumimos, tanto nos naturais como nos industrializados. Tudo isso tem muita substância química, muito conhecimento empregado para nos dar uma qualidade de vida, um conforto maior. É verdade, Daniel, é verdade. A química está presente em muita coisa no nosso dia a dia. As ligas metálicas que você citou, por exemplo, né, podem ser compostas por misturas binárias, ternárias, quaternárias, entre outras. Essas ligas recebem um nome sofisticado, bonito, chamado misturas eutéticas. As misturas eutéticas se caracterizam por, numa dada composição,
os dois componentes da liga, eles precipitam juntos, de forma a deixar aquela mistura homogênea. Lembra daquela expressão deu liga? Então, a expressão deu liga vem das misturas eutéticas. Essa liga que a gente observa de forma homogênea está presente nos canos, nos portões, nas chaves e fechaduras que você citou aí, até na aliança de ouro, ou de prata, ou de metais combinados que a gente vê por aí. Sobre os plásticos, tem uma coisa interessante. Os plásticos que de uma tecnologia anterior à atual, eles continham muito um composto chamado bisfenol A, o BPA. O BPA é um potencial cancerígeno. Então, não poderíamos, a princípio, aquecer demais aqueles plásticos mais antigos, da geração antiga de plásticos, porque esse bisfenol seria liberado na água, né? Atualmente, os plásticos que a gente encontra nos mercados para comprar, vem com o selo escrito BPA Free. Esse BPA Free é porque esse plástico não libera mais o bisfenol A. E graças à termoquímica, que trabalhou em favor da sociedade, com técnicas como a termogravimetria, né, descobriu isso daí. E hoje você pode pegar um pote de plástico e levar para o micro-ondas, ou lavar com água quente para esterilizar, enfim, várias aplicações. E por último, que você citou, as tintas e anticorrosivos. A corrosão é conhecida como um processo espontâneo na química. Ela vai acontecer. E o que nós podemos fazer para evitar essa corrosão é utilizar um anticorrosivo, uma tinta anticorrosiva, que, em sua maioria, é rica em zinco. O zinco vai atuar como um protetor do ferro, evitando o aspecto enferrujado que as engrenagens, os portões, pregos, parafusos podem apresentar. Então, esse anticorrosivo evita a corrosão. E, finalmente, tintas, vernizes, adesivos, colas e resinas. Uma classe enorme de materiais utilizados na química, em que a função principal é dar cor ou textura para os diferentes materiais. As tintas, Daniel, são compostos orgânicos, e é bem a sua área de trabalho, não é verdade? É verdade, muitos compostos orgânicos apresentam cores, né, principalmente em produtos naturais também, em plantas, em flores, em frutas, né? Mas não quer dizer que só os compostos orgânicos apresentem cores, tem compostos inorgânicos também que são coloridos. E é uma diversidade muito grande de substâncias. Adicionalmente, Daniel, nós temos colas instantâneas, aquelas que são prontas para o uso e aquelas que são de preparo rápido, né? No mercado, a gente pode encontrar colas que a gente abre o recipiente da cola e já está pronto para o uso. É uma cola que seca rapidinho, em 2 minutos. Outras colas precisam de uma preparação com catalisador, são aplicadas em superfícies específicas e, dessa maneira, fazem o seu trabalho. Por outro lado, existem colas que apresentam viscosidades diferentes, não é verdade? E essas colas com viscosidades diferentes, elas são apresentadas a nós, consumidores, de que maneira? Com números diferentes. Então, os fabricantes deram um jeito de dizer, olha, essa cola aqui é mais viscosa e essa cola é menos viscosa. Depende do tipo de material que você vai trabalhar. Como se diz, Daniel, a ferramenta certa para o trabalho certo. É verdade. Nesse caso, a gente tem que... A afinidade entre as substâncias é fundamental. Então, você vai ter diferentes colas para colar diferentes materiais. Então, para você colar papel, você vai usar uma cola. Para você colar isopor, você vai utilizar uma outra cola. Para colar madeira, vai usar outra cola. E por aí vai. Cada uma com um uso específico, com uma composição química específica. Então, a gente chega num ponto de que muitas pessoas se perguntam para que, né, para que química? Ou que dizem que alguma coisa é ruim ou faz mal porque tem química. Né? Essa expressão tem química. Ou tem menos química. Ah, isso é bom porque tem menos química. Isso não faz sentido, porque qualquer coisa que a gente use, ela vai ter átomos, vai ter moléculas. E isso é química. Né? Ou seja, tudo ao nosso redor
inclusive a gente mesmo, tem química. Nada por si só vai fazer bem ou vai fazer mal. Nem que seja natural, nem que seja artificial. Na maioria das vezes, o uso correto ou o uso errado é que vai separar um efeito bom de um efeito ruim. Então, conhecer como as coisas funcionam e como elas podem ou não podem ser usadas ou guardadas pode ajudar muito a gente a melhorar algumas atividades e resultados e, consequentemente, melhorar a nossa qualidade de vida. Né? Como, por exemplo, por que é importante proteger determinadas coisas do calor, da luz, da umidade? É verdade, Daniel. O calor que, em um dado momento, pode ser muito útil na preparação de alimentos, por outro lado, pode levar à decomposição de outras substâncias, que não é interessante. A luz, que favorece a química das plantas por meio da fotossíntese, pode levar à degradação instantânea de alguns pigmentos, e que também passa a não ser tão interessante. A umidade, por sua vez, ora é bem-vinda e ora não é tão necessária assim. Precisamos trabalhar em ambientes mais secos. Na química das coisas, a presença da química e dos químicos na sociedade ela é marcante. Está na área da saúde, na indústria farmacêutica, no agronegócio, na petroquímica, em vários setores. Dizer que determinado produto não tem química é só uma tentativa de negar o óbvio, né? Porque a química está presente em tudo. É só uma tentativa, talvez, do marketing, do mercado, de dizer que alguma coisa é natural, é 100% natural. Só que a química, naturalmente, ela aparece, não é verdade? E a prova disso é a presença de aromas, texturas, cores, tudo isso é química. E saber um pouco mais de química no nosso dia a dia vai aparecer principalmente quando a gente lê o rótulo de um determinado produto que a gente pega na farmácia ou no supermercado. E ainda pensando, né, onde que a gente encontra química, e em várias atividades diárias a gente mexe com química sem se dar conta. Então, quando a gente trabalha com medicamentos, né, quando a gente manipula medicamentos para uso próprio mesmo, não necessariamente para fazê-los, né, a gente tem que conservar os medicamentos da luz e da umidade, como você já falou, porque isso pode estragar esses medicamentos mais rapidamente. Assim como a gente deve tomar os medicamentos com água, como eles foram planejados e projetados para funcionar, e não beber com leite ou com suco. É uma coisa muito interessante que as pessoas geralmente ficam, da primeira vez que vem acontecer, ficam curiosas, né, crianças principalmente, é a questão dos comprimidos efervescentes. Quando você coloca e vê que o comprimido vai liberando gás, né, e vai acabando, vai sumindo praticamente ali, né, porque ele vai se dissolvendo. E se alguém já teve a oportunidade, já deve ter percebido a diferença, né, desse comprimido efervescendo na água gelada ou na água a temperatura ambiente. Como que isso acontece de maneira muito diferente. Outro lugar que a gente encontra muito produto químico que a gente lida são nos materiais de limpeza. Conhecer a química da sujeira ajuda na remoção dessa sujeira, na limpeza. Né? Então, às vezes, você tem uma mancha numa parede, num tecido, numa blusa, num sofá, e você não precisa necessariamente tirar aquela substância daquela superfície. Mas se você conseguir fazer com que aquela substância perca a cor, se torne invisível, ela vai continuar ali, só que você não enxerga mais. Também é uma maneira de tirar essa mancha. Né? De forma semelhante, digamos assim, o corretivo que a gente usa no papel, você aplica uma camada de alguma substância que é da cor do papel, né? E você pode escrever por cima daquele corretivo. A caneta não foi retirada, a tinta de caneta não foi retirada do papel, ela continua ali por baixo do corretivo. Né? Então, e outro ponto que é muito comum é o sabão que deixa o branco mais branco. Né? Tem uma substância ali, uma ou mais substâncias, que elas te dão uma percepção de luminosidade maior. Então, parece que o branco está refletindo mais luz. E com isso, ele parece mais branco do que o outro sabão, que não tem esse componente. Então, é química para todo lado.